justiça que unja o leão em que a terra diante de Jesus, que unja o leão em que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Aleluia! Você está empolgado nessa tarde? Você está empolgado nessa tarde? A gente vai cantar mais um trechinho dessa música para você se soltar, para você agarrar a presença que já está nesse lugar. Amém? Você não veio aqui à toa. Você veio para desfrutar dessa unção, para desfrutar desse poder nessa tarde, nesses dias. Você tem 1 minuto para fazer a unção de Deus mover esse lugar, agir nesse lugar. Aleluia! Vamos lá! Vamos lá! Vamos buscar! Vamos buscar! Aleluia! Oh, e que a terra incendeia! Oh, da majestade de Jesus! Tchau, Aleluia! e que a terra estremeça. Diante. Aleluia! Aleluia! Eu tô achando você muito parado. Eu tô achando vocês muito parados. Ei, gente, é uma conferência de jovens. É uma conferência de adolescentes. A Bíblia diz assim: ei, eu vos escolhi vocês, porque vocês são fortes. Porque vocês já venceram o maligno. E essa conferência será a melhor conferência do sertão do Piauí. Ei, querido, eu não vim aqui essa noite para animar você. E eu não sou animador de plateia, não. Eu vim para injetar em você o poder e a unção de Deus. É para você mergulhar, mergulhar, mergulhar. Não fica disperso. Não deixa a unção de Deus passar. Não deixa o mover de Deus passar. Jesus está voltando. Nós somos uma geração que vamos arregaçar as portas do inferno. Ei, querido, esses dias vai ser poderoso. Esses dias vai ser poderoso. Levanta a mão para cima. Aponta o dedo assim, ó. E diga assim comigo. Esses dias vai ser poderoso. 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 Oh! Aleluia! Aleluia! O leão da tribo de Judá, e ele virá, ele virá, Aleluia! 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 Glória a Deus! Obrigado, louvor. Vamos dar uma salva de palmas a esse grupo maravilhoso. Esses tangedores da unção. Eu vou pedir para que a mídia mantenha essas luzes dessa forma. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Gente, vocês estão no melhor lugar. Amém? E eu vou dar início a essa mais uma conferência. Para mim é um motivo de muita honra, de alegria. É a segunda conferência que me dão essa legalidade de abrir a conferência. E eu não posso deixar você sair daqui sem dizer foi a melhor conferência. Pode não ter uma estrutura, irmão, assim uma mega estrutura, mas vai ter uma mega palavra. Amém? Vocês estão preparados? Deixa eu dizer a vocês, quando um voo está preparado, ele não olha mais para trás. Não existe retrovisor na cabine do piloto. Porque quando ele parte, já era. Não tem mais como olhar para trás. Esses dias será assim.
ao você entrar naquela porta, ao entrar nessa igreja, participar dessa unção, não tem como mais, irmão, voltar atrás. Não tem como mais você sentir desejo de estar lá, fora. Não tem mais. E nessa noite eu vou estar falando sobre amizades, o poder da amizade. Você está preparado? Diga assim para seu irmão, você está preparado? Amém? Sem perca de tempo. No Salmo 122, Davi disse assim: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É motivo de muita alegria para mim ir à casa do Senhor. Eu acho que Davi já pensava no horário, já pensava as pessoas. Pode manter as luzes baixas, por favor. Já imaginava como seria aquela tarde, como vai ser aquela noite. Escuro demais. Amém, gente? Aleluia. Então, ele disse assim: ei, eu me alegro quando eu vou à casa do Senhor. Eu estou pronto para ir à casa do Senhor. Amém? Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês lá em Lucas. A gente vai ler 2 textos e fazer uma comparação desses 2 textos. Amém? Se liga aí, ó. Lucas 5 e João 5. Então, quando eu disser para você Lucas 5, você já vai abrir. E João 5, você já vai saber onde é o próximo livro. Amém? Lá em Lucas 5, a partir do 17, a mídia eu estou usando a versão NVT, viu? Não sei se facilita ou dificulta para a mídia, mas vamos lá. Diz assim: e aconteceu que, num daqueles dias, estavam ensinando e estavam ali assentados os fariseus, doutores da lei, que tinha vindo de toda a aldeia da Galiléia e da Judéia, de Jerusalém, e o poder do Senhor estava ali para curar. E eis que uns homens, grave essa palavra, eis que uns homens, e eu titulei aqui, eis que alguns amigos, amém? Transportando uma cama com um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde pudesse levar, por causa da multidão, subiram a um telhado e por entre eles e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. E vendo ele a fé daqueles, disse-lhe: homem, os teus pecados estão perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, ou seja, começaram a falar, começaram a discutir um com os outros, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: vocês que rozoaram, quem vos... Quem... Não, peraí. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhe: que arrozoais em vossos corações. Em outras versões vão dizer: o que perturba os vossos corações. Qual é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou levanta e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra o poder de perdoar pecado. E disse ao paralítico: a ti te digo, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados. E a glória de Deus encheu de temor, dizendo: hoje vimos milagres, prodígios, maravilhas, coisas poderosas. Amém? Agora vamos lá para João 5. Só parafraseando o texto para que você não se perca na leitura, aqui está falando de um paralítico que tinha 4 amigos que decidiram levar ele até os pés de Jesus. Amém? Só para você entender. Agora vamos lá para João 5. João 5, a partir do verso 1 até o 11, a gente vai ler. Diz assim: depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo da Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres.
Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia um certo tempo no tanque e agitava as águas. O primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que estivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. Jesus, vendo esse deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ser curado? Amém? Queres ficar sã? Queres receber a cura? Quer voltar a andar? Quer voltar a enxergar? Essas eram as palavras que Jesus, quando encontrava essas pessoas precisando de cura, precisando ser restaurado, falava. Amém? No 7 diz assim: o enfermo respondeu: Senhor, não tem homem algum que, quando as águas se agitam, me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou descer, outro desce primeiro que eu. Outro vai na minha frente. Quando eu penso em pular, quando o anjo agita as águas, outro vai lá e pula na minha frente. Então, Jesus disse: Levanta, toma o teu leito e anda. Logo, aquele homem ficou sã e tomou o seu leito, andava e andava. E naquele dia era um sábado. Então os judeus disseram: Aquele que tinha sido curado, é sábado, não te é lícito levar o teu leito. E ele respondeu: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma o teu leito e anda. Quem somos nós para depois que Jesus decreta uma palavra para dizer o contrário, irmão? Se você prestar atenção nos dois textos, é a mesma situação de duas pessoas. Uma pessoa tinha 4 amigos, a outra não tinha ninguém. Todos os dois na mesma situação. Será se você tem amigos suficiente ou amigos fiéis para que possa pegar você e dizer assim: ei, é por aqui, o caminho é esse aqui. Não tem outro caminho. Jesus disse: eu sou o caminho. Ele não disse: eu sou um alternativo, um caminho alternativo. Você pode ir por aqui, por ali, lá na frente vocês vão me encontrar. Não. Mas aquele homem que tinha os 4 amigos, aqueles 4 amigos decidiram: nós vamos levar ele até os pés de Jesus. Nós vamos fazer ele se encontrar com Jesus. E aí eu pergunto a você: qual tipo de amizade você tem tido com pessoas para dizer assim: ei, eu preciso de Jesus, eu vou te levar. Precisa? Pronto, pois eu vou te levar. Ou você tem amigos nos quais, quando você está precisando ser agitado, está precisando revigorar, está precisando ser aceso, ele vai lá e entra na sua frente. Querido, Deus não nos chamou, Jesus não nos chamou para isso. Ele nos chamou, de fato, para trazer pessoas, para reconciliar pessoas com o Senhor, com Jesus. É para isso. Deixa eu dar um testemunho rápido. Acho que ninguém aqui vai. Algumas pessoas estão sabendo. Quando começou a notícia das festas de Marcolândia, parece um grande diabo para a juventude de Marcolândia. E muitos crentes se desviam nessa data. Mas eu digo a você por quê? Porque não estão firmes com os 4 amigos que levam para cima. Ei, escolha amigos que te levam para cima. Escolham amigos que possam te levar para os pés da cruz e não para o lago de destruição. E eu me deparei numa situação e eu estive sendo motorista daquela menina que veio cantar aqui, todos sabem quem é. E, ao mesmo tempo, eu vi uma empolgação, uma pessoa cheia de energia, cheia de... Vocês não têm noção, mas para quê? Para fazer vários jovens e adolescentes no caminho da perdição. Mas nós temos que abraçar essas verdades e dizer: eu vim para ser afogueado. Essa conferência vai te afoguear, irmão. Diga assim: essa conferência vai
me afoguear. Então, escolha amigos que te levam para cima. Não vá atrás de pessoas que te levam para baixo. Não queira. Olha, isso não é só lá fora, irmão. Dentro do nosso meio, a Bíblia diz que o trigo e o joio são tão idênticos que é capaz de você confundir eles. De você estar se alinhando com o joio, pensando que é o trigo, ou está se alinhando com o trigo, pensando que é o joio, e não sabe discernir. Mas chegou a hora de você dizer: Senhor, eu quero discernir as verdadeiras amizades para a minha vida. Eu quero saber quem de fato é meu amigo. Amém? E eu pergunto a você: que tipo de amor nós temos tido para com os nossos amigos? Que tipo de amigo você é ou você tem sido? Que tipo de amigo você tem sido para quando uma pessoa chega para você e diz assim: Vinícius, eu preciso de uma palavra. Vinícius diz: eu não tenho. Pastor Cristiano, eu preciso de uma palavra. Ele diz: eu tenho. Qual tem sido esses dois tipos de amigo que você tem sido? Irmão, tem pessoas precisando da gente. Eu ouvi um testemunho de uma irmã esses dias, assistindo no YouTube, que ela disse assim, que tinha uma amiga que era tão fiel a ela, que no programa de TV, todas as vezes que ela ia se apresentar, a amiga ia lá, ajeitava ela, arrumava ela, procurava as melhores marcas de roupa para ela se apresentar da melhor forma possível. E essa amiga dela perdeu a sua irmã esfaqueada pelo próprio marido. E no dia que ela precisou dessa irmã, ela disse que não sabia o que fazer. Dias após todo o cortejo, ela foi visitar essa amiga dela e ela não disse nada, ela não fez nada. E depois, com certo tempo, essa amiga disse assim: eu só queria que naquele dia você me desse um abraço, somente, porque o meu irmão, a casa estava cheia de amigos, abraçando, fortalecendo, trazendo uma palavra de ânimo. E quem eu mais precisei, nem sequer me abraçou. Quantos de nós temos passado por amigos e feito dessa forma? Quantos? Quantos? Quantas vezes o Senhor falou com você? Abraça fulano. É tão simples, irmão. Mas você tem uma dureza no coração e não abraça. E a partir dali, aquela pessoa, eu só queria um abraço. Aí sabe o que é que o Espírito Santo vai tratar com você? Era eu pedindo para você abraçar ele, mas você foi negligente. A palavra, quando diz assim, eis-me aqui, mas usa Neuzito, irmão, é realidades duras de ser ouvida, mas tem que ouvir. Chega da gente estar no, no evangélico querendo ser massageado, querendo passar a mão na cabeça, o camarada erra, peca e o cara vai lá passar a mão na cabeça. Não! Ei, você tem que dizer, está errado, o caminho é esse aqui. Eu não estou aqui para colocar você diante dos seus erros, mas para você saber que tem pessoas, tem amigos confiáveis que você pode dar uma palavra, que você pode contar com aquela pessoa, mas tem amigos que não. E a Bíblia diz: rejeitar? Não. Se possível for seguir a paz com todos. Simples. Não precisa, irmão, de arrudeio para uma palavra ser executada. A Bíblia diz: amai-vos uns aos outros. Não andai um com os outros, não está colado um com os outros. Se possível, ame. Amém? Eu estou achando vocês muito parados. Aleluia. Lá em João 15, a partir do 12 até o 17, diz assim: o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Quem teria coragem aqui de dar a sua vida? Você não tem coragem de dar nem pelo seu filho, quanto mais pelo seu amigo. Nem pelo seu irmão, quanto mais pelo seu amigo. Vós sereis meus amigos se fizer o que eu mando, disse Jesus. Aí eu pergunto outra vez a você: você tem sido amigo de quem? Serão meus amigos, disse Jesus, se fizer o que eu mando.
Já vos não chameis servo, porque o servo não sabe o que faz ao seu senhor, mas eu tenho ou chamar-vos de amigo. Quem aqui está fazendo o que Jesus manda? Alguns crentes aqui nessa tarde. Quem aqui está fazendo o que Jesus manda? Continua, continua. Amém? No 16, não me escolheste vos a mim, mas eu vos escolhi a vós. E eu vos nomeei que vardes e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que todo quanto em meu nome perdides ao Pai, eu vos conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Quantas vezes, só nesse pequeno trecho, Jesus diz que vos ameis uns aos outros, que apoiai-vos uns nos outros, permaneçam firmes uns com os outros. Não seja aquela pessoa que quando chega no local, as outras dizem, lá vem o irmão. Mas que seja aquela pessoa que quando você chega, as pessoas notam a presença, a palavra de Deus em sua vida. Amém? Veja Jesus em você. Não é para você aparecer, não é para nós aparecer, é para que ele apareça e eu desapareça. A partir do momento que nós começarmos a entender a palavra dessa forma, que não sou eu, que não é o pastor Nino, que não é Paula, que não é Mona, a Aline, a Darlan, mas é ele. É para ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a exaltação. É para ele. Deixa eu dizer a você, só para você ficar esperto nessa tarde. Você não é nada sem ele. Mas você e ele, vocês arregaçam com as portas do inferno. Sabe por quê? Porque ele vem. Eu coloquei lá no grupo, inclusive, compartilhei em alguns grupos. Essa conferência, irmão, tinha tudo para não acontecer, mas nós já sabia o lugar do diabo. Nós já estávamos, todas as vezes que a igreja se levanta, ele também se levanta para dizer: eu vou parar aquele povo, eu vou barrar aquele povo. Mas o Senhor diz: não, vocês vão marchar adiante. Vocês vão em frente marchando, eu e Cristo vamos marchar juntos. Para que quando essas coisas acontecerem, você não seja mais um que dizia assim: eu estava tão fraco. Mas que seja uma pessoa que diga: eu estava pronto. E dizer: diabo, aqui não. Esteja firme, sabe por quê? Tem certas amizades, irmão, que estão levando você para o buraco sem nem você perceber. Tem amizades que estão fazendo com que você deslize. Aí, não, eu vou tentar trazer ele para perto. Não traz, irmão. Não se alinha com pessoas que Deus não se alinhou ainda. Se alinha com verdadeiros amigos que possa fazer com que você avance. Corra a carreira qual o Senhor te chamou. Amém? Tem pessoas que estão indo para o lamaçal por se associar com pessoas erradas. Não, mas é meu amigo. Que amigo o quê, irmão? Na primeira oportunidade ele vai te trair. Na primeira, não vai esperar a segunda, não. Na primeira, ele vai botar teu nome na rua. Ele vai fazer com que você desista da presença de Deus. Mas nós estamos aqui para não desistir. Diga assim: preste atenção no que você vai dizer agora. Não vou desistir. Amém? Um conselho sincero de amigo é agradável como um bom perfume de incenso, diz Provérbios 27, 9. Em Provérbios 18, 24, ele disse assim: alguns que se dizem amigos destrói uns aos outros, mas um verdadeiro amigo é mais próximo do que um irmão. Eu tenho amigos que é mais próximo do que meus irmãos. Então, se alinhe com essas pessoas. Eu não estou dizendo que você é para deixar seu irmão familiar de lado,
mas que você possa se aconselhar com pessoas certas, para que depois você não se arrependa daquela amizade. Amém? Amém? Vamos a uma característica de amizade. Uma amizade, uma amizade forte é construída com base em confiança, honestidade, respeito e empatia. A importância da amizade tem um papel crucial na vida das pessoas. Tipos de amizade: amizade íntima, amizade superficial, amizade de trabalho, amizade familiar. O valor da amizade. A amizade é um presente valioso que enriquece a vida e traz alegria e bem-estar. Então, que nós venhamos se alinhar com certas, que nós não venhamos nos alinhar com certas amizades que vai ser tudo o contrário disso aqui. Mas que a gente venha se alinhar com pessoas que, na hora que você precisar de uma palavra, eu estou pronto. Preciso de uma oração, eu estou pronto. Preciso ir falar com fulano, eu estou pronto. Eu preciso fazer isso acontecer, estou pronto. Eu preciso fazer com que a palavra de Deus alcance outras pessoas, estou pronto. Eu preciso evangelizar, estou pronto. Eu preciso orar no grupo de oração, estou pronto. Eu vou falar uma coisa aqui. Tem jovens e adolescentes aqui, se a gente chamar para fazer uma oração, não fazem. Por quê? Porque não tem a vida, irmão, de oração. Aí fica preso. Eu sou tímido. Ei, timidez não. Diga assim: timidez não. O Senhor me chamou para ser usado. Amém. Aleluia. As nossas amizades determinam muito das nossas escolhas, do nosso jeito de ser, das nossas palavras, prioridade, caráter. Por isso, é necessário selecioná-las. É errado eu ser amigo de Cristiano e não ser amigo do pastor Nino? É certo eu ser amigo de Jackson e não amigo de Neuzito? Não, irmão, você só precisa saber selecionar. É errado eu ter amizade com um casal e eu não querer amizade com solteiro? É errado eu querer amizade com solteiro e não querer amizade com casal? Não, você só precisa selecionar qual tipo de amizade que você quer. Se aquela amizade de fato está fazendo com que você se aproxime de Deus, agarra. Cultiva aquela amizade para que você não se frustre mais na frente. Amém? Aleluia. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, não precisa vocês abrir, não. Diz assim, 15:33. As más companhias corrompem os bons. As más companhias ou conversações corrompem os bons costumes. Aquele costume de você vir à casa do Senhor, de orar, de estar presente, de buscar na leitura, de buscar na oração, de buscar o Senhor em primeiro lugar, de estar diante de Deus, buscando o Senhor e botando Ele em primeiro lugar, só vai fazer você crescer. Mas o contrário disso é a mesma coisa. Eu creio que o inverso também seja verdadeiro. As boas companhias, conversações, amizades ou associações também, os bons costumes, nos ajudarão a corromper os maus. A mesma coisa. Você só precisa entender elas. Você só precisa entender a palavra de Deus. E não é tão difícil. Essa veio quente. Abra aí em Salmos. Salmos, capítulo 1. Capítulo 1. Na minha Bíblia tem como tema assim: a felicidade do justo e o castigo dos ímpios.
No primeiro versículo, ele diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém o caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. E aí ele diz assim: não se associe com pessoas que Deus não se associou. Não faça amizade com pessoas que Deus ainda não fez. Não sente na roda, não faça grupinho. Eita, o pastor Nino chegou, foi atrasado hoje. Tu viu? Tu viu? Quando ele chegou, atrasado? Não faça isso, não, irmão. Não, vocês, ó, quando vocês entenderem que muitas vezes, quando a palavra fala, não está falando os escarnecedores lá de fora, não. Às vezes dentro da igreja. O que foi que eu disse no início? Trigo e joio, junto. Ei, irmão, a Bíblia diz que só vai se separar no dia do juízo final. Aí nós vamos saber quem é arroz e quem é feijão. Então não se associe, não faça roda. Vamos fazer roda aqui para nós dizer que o pastor Cristiano não foi o tempo dele, não, né? Não, agora não, agora não. Não, irmão, não faça isso, não. Agarre, é o tempo e eu vou pegar junto. Ei, não é o tempo do pastor Nino Marcolândia, não. Não, agarre, pegue junto. Quando o pastor Nino chegou aqui, eu disse, pastor, nós estamos aqui e nós vamos servir da melhor forma possível. Eu e minha esposa. Meu filho que está esse ano comigo e a minha filha que está vindo aí. E vai ser mais afogueada do que o pai. Vai ser uma menina cheia de Deus, cheia do Espírito, amizades boas. Uma menina que vai levar a palavra de Deus para pessoas, para jovens, para adolescentes. Isso é o que nós temos declarado. Nós passamos 7 anos desejando e nós agora não, agora não. Eu fui quem mais me prendi a isso, mas eu sei que quando Deus realizou o desejo do meu coração de uma menina, eu disse, Senhor, que essa menina faça a diferença. Nós não temos filhos para nós temos filhos para o Senhor. Sabe por quê? Porque eles crescem e vão seguir a sua vida, mas que siga nos caminhos que o Pai ensinou. Para que ele cresça e não se desvie dele. Mas tem jovem adolescente desviado aqui dentro. Dentro do caminho está desviado. Se associando com pessoas que não é para se associar. Calamejando, se arrastando. Eu não aguento, eu não aguento. Não é assim, irmão. A Bíblia diz que vocês são fortes e já vencessem o maligno. Vocês têm uma palavra, vocês já venceram. Não tem por que o diabo estar brincando com a cara de vocês, não. Ei, eu já venci. Eu já venci o diabo. Eu já venci o maligno. Sabe por quê? Porque a palavra já disse que nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. O que você tem feito com essa palavra vencedor? Você tem batido no peito e tem dito, eu sou vencedor. Ei, irmão, agora não, mas um ano atrás, quando eu fazia parte de competição de bike, quando eu chegava, eu dizia assim, eu venci, independente da posição que eu chegava. Sabe por quê? Porque eu venci os meus limites, eu venci o meu medo, eu venci aquela palavra que às vezes diz assim, você não vai conseguir. E eu dizia, eu consegui. Quantos de vocês vão chegar no grande dia e vai dizer, eu consegui? Quantos vão cruzar a linha de chegada e dizer, cruzei, eu consegui? Mas que isso não seja uma palavra para você dizer assim, eu consegui, mas a minha irmã, infelizmente, não conseguiu. Não, eu consegui. E a minha irmã também conseguiu. Eu consegui, Neuzito também conseguiu. Nós estamos diante de um tempo, irmão, de uma nova história, de uma nova estação, de um novo de Deus. De um novo de Deus. Você só precisa agarrar a palavra e viver a palavra. É isso que você precisa. Espera aí, eu saí de Araripina, de Simões, de Pix, de Padre Marcos, de Francis Macedo, para estar numa tarde aqui, para estar recebendo correção. Sim, correções sábias. Aqui, ó, não é nada de mim. Se tudo isso que eu falei você não pôr em prática, não vai adiantar de nada. Até eu mesmo, se eu não pôr em prática, não vai adiantar de nada.
Não vai adiantar do seu correr, do seu manifestar, do seu pular. Façamos todas essas coisas em amor. Buscando em amor. Viver em amor. Amai-vos uns aos outros. Amém? Lá em Provérbios. Ixi, mano, o tempo passa rápido, viu? Lá em Provérbios 27, 17 diz assim: como um ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Tem amigos que você senta, dá o ombro, ele chora, 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 chora. Aí você diz: eu estou contigo. E tem amigos que você senta, chora, chora, e ele está se sapateando para sair e dizer: lasquei com ele agora. Agora eu vou botar o nome dele no trombone, na trombeta. Não, irmão, Deus não te chamou para fazer esse papel. Deus te chamou para ser nação santa, sacerdócio real, povo escolhido de Deus. Vocês são escolhidos. Vocês foram escolhidos. Não foi vocês que escolheram a Deus, a Cristo. Não foi eu que fui lá. Ei, Senhor, te escolhi. Mas foi ele que disse: ei, é Manuel, Deus conosco. Eu te escolhi. Ei, Rudinei, eu te escolhi. Não foi você que me escolheu. Valdizar, eu te escolhi. Não foi Valdizar que escolheu a Cristo. Foi ele que nos escolheu. Não queira ser um crente de se achar mais do que os outros. Porque o mesmo valor que você tem, o outro também tem. O mesmo valor que o pastor dessa igreja tem em estar aqui à frente, cuidando do rebanho, é o mesmo valor que o rebanho tem diante de Deus. Sabemos valorizar as amizades que o Senhor tem colocado na nossa vida, para que mais na frente você não se arrependa. Que pena. Emanuel foi embora para os Estados Unidos. Quanto tempo eu perdi? Que pena. Valdizar foi embora para o Canadá. Que tempo eu perdi? Pastor Cristiano foi embora e eu não aproveitei. É uma mensagem de você sair essa tarde pensando nos seus amigos, na sua família, nos seus, para que mais na frente você não se arrependa. Quantos amigos nós já perdemos? Recentemente a gente perdeu uma amiga da nossa irmã aqui da igreja, uma irmã da nossa irmã aqui da igreja. E às vezes a gente fica se perguntando: eu podia estar mais, eu podia fazer mais, eu podia ir mais, eu podia chegar mais, eu podia orar mais, mas você não fez. Amém? Amém? Aleluia. Como disse nosso apóstolo Guto Emerim, ele disse assim: as pessoas são como um posto de gasolina. Quando estou perto delas ou associado com elas, posso me abastecer daquilo em que elas são boas e que pode me ensinar ou me motivar. Lembra do início da ministração, falando em se associar com pessoas? Pessoas que têm combustível para dizer: ei, Neuzito, cola em mim que a gente vai foguear essa igreja. Ei, pastor Nino, cola em mim que a gente vai afoguear essa igreja. Ariane, cola em mim que a gente vai afoguear essa igreja. A pré-conferência aqui começou quinta-feira. Quem estava aqui no culto de quinta-feira? Sabe o que foi que a irmã chegou para mim e para a Moninha e lançou uma palavra e eu peguei aquela palavra? Ei, não deixem a peteca cair! Nós somos uma igreja afogueada, nós somos uns jovens fortes, nós somos uns adolescentes afogueados. Não deixamos a peteca cair, porque depois que ela cair, não tem como mais. Depois que o leito é derramado, não tem como você juntar. Não tem como. Não deixamos o fogo de Deus se apagar. Na conferência passada eu ministrei aqui sobre o poder do nome de Jesus. O que você tem feito com o nome, usado ou não usado?
Não deixem o fogo de Deus, a chama de Deus se apagar em você. Seja uma afogueada, um afogueado para encostar no outro que está mais ou menos e reacender aquela pessoa. Dizer assim, estou pronto, vamos caminhar, vamos correr, pastor Nino. Vamos correr, vamos fazer essa igreja crescer. Cadê os 10%? Não estão aqui, mas nós cremos que vai estar. Quando nós não nos deixarmos apagados, uma brasa fora do braseiro, ela tende a se apagar. Mas uma brasa dentro do braseiro se torna a chama mais afogueada. Deus nos chama para viver esses dias, os melhores dias das nossas vidas. Sabe quem vai decidir viver os melhores dias? Eu e você, nessa conferência. Amém? Qual tipo de combustível você tem se abastecido? Qual tipo de combustível você tem se abastecido? Em qual posto você tem parado para se abastecer? Qual a BR que você tem parado, escolhido o posto A ou B para abastecer? Deixa eu dizer a você, até um frentista, se ele não conhecer o carro que ele está abastecendo, é capaz dele abastecer com combustível errado. Há amigos que você não sabe se associar ou não sabe discernir aquela amizade, ele vai te abastecer de um combustível errado. Certa vez, Vinícius parou no posto para abastecer. A caminhonete era a diesel e abastecer a gasolina. Porque se o frentista não conhecer o carro, o tipo de combustível que aquele carro necessita e precisa naquele momento, ele abastece errado e aquele carro não sai do lugar. Se você se abastecer com pessoas erradas, irmãos, você não vai sair do lugar. Você pode pisar no acelerador, engatar a marcha, mas você não sai do lugar. E se você sair, o motor bate mais alguns instantes. Mas se você se associar com pessoas que têm o combustível certo, que vai te abastecer da maneira certa, você vai voar, você não vai nem correr, você vai voar. Foi para isso que o Senhor nos chamou, para voar, para correr a carreira. Nós estamos diante de um ano de uma nova história nessa igreja. Muitos estavam aqui, já estão lá fora. Nunca rejeitamos nenhum deles, porque o Senhor não nos chamou para rejeitar nenhum deles. Chamou para nós amarmos eles. E eu lanço uma palavra para esses adolescentes, falando para os adolescentes que estão pensando em ir para o mundo, brincar, cuidado. Você pode ir e não voltar mais. Assim também como o jovem que está só pelo fio e dizer, eu vou lá fora, dar uma passeada. Cuidado para não ser tarde. Essa ida sua lá fora, você pode não voltar. Amém? E aí, para finalizar, eu queria deixar uma simples frase para que você possa meditar. Jesus tem sido o nosso melhor amigo. Jesus tem sido o nosso melhor amigo. O que eu fiz com a amizade verdadeira que Jesus me deu? O que eu fiz para merecer essa amizade? O que eu fiz para cultivar essa amizade? Cuidado, irmão, com as amizades. Cuidado. Eu estou sendo uma pessoa apenas sendo usada por Deus para dizer para você, cuidado. Cuidado para você não cair no buraco junto com essa amizade que você diz, mas é meu amigo, mas é minha amiga. Não tem como eu deixar essa amizade, não tem como eu deixar esse amigo.
Como é que você vai viver as promessas de Deus se você não larga as coisas velhas, as coisas antigas? E isso vale para qualquer outra coisa. Se você não deixa a velha criatura, como que você vai viver a nova criatura? Nunca vai viver a nova criatura. Amém? Vamos cantar um pouco para ver se o pessoal, assim, entende, né? O poder das amizades. Amém? Fique de pé. A gente já está finalizando para que você possa ter um momento de se preparar, tomar um banho e voltar de novo para receber mais um pouco de combustível. Mais um pouco de combustível. Essa noite foi dada a legalidade para mim e o pastor Nino abrir essa conferência. E o pastor, o senhor vai primeiro, que o senhor já tem a prática. Não, não, vai tu, que tu já abriu uma conferência. Irmão, nós estamos aqui para fazer você se sentir leve, para fazer você desfrutar dessa unção, desfrutar desse poder, correr a carreira, avançar, avançar. Diga assim para seu irmão, vamos avançar, vamos correr, vamos avançar. Aleluia. Esse é o seu momento agora. Esse é o seu momento agora. Esse é o seu momento agora. Oh! Eu posso ouvir o ritmo do leão da tribo de Judá. Eu posso ouvir o ritmo do leão da tribo de Judá. Eu posso ouvir o ritmo do leão da tribo de Judá. Eu posso ouvir o ritmo do leão. Ele está fazendo algo novo. Cantamos um novo som. Ele está fazendo algo novo. Cantamos um novo som. Ele está lá, algo novo. Cantamos som. Cantamos um novo som. Ele não é mais um bebê na manjedoura. Tem um homem pregado na cruz. Ele morreu, ressuscitou. Não ficará no céu para sempre. Ele não é mais um bebê na manjedoura. Tem um homem pregado na cruz. Ele morreu, ressuscitou. Não ficará no céu para sempre. Como se prepare. Jesus está voltando. Aleluia! Jesus está voltando. Se prepare. Jesus está voltando. Como se prepare. Jesus está voltando. E ele virá. Se ele virá. O leão da tribo de Judá. E ele virá. E ele virá. Aleluia! 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 A tribo de Judá. Diante da majestade de Jesus. Aleluia! Diante da majestade de Jesus. Essa é a sua hora. Libera esse microfone para mim. Aleluia. Aleluia. Libera o microfone, por favor. Aleluia. Lá em Isaías 1:19 diz assim: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra.